Europa, 1939. Começa a Segunda Guerra Mundial. Neste cenário, dois países guiados por doutrinas autoritárias: a Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini. Muito distante dali, no Brasil, o presidente Getúlio Vargas, que era nacionalista, preferia a neutralidade. Mas o nazismo e o fascismo ganhavam terreno na Europa e a neutralidade do Brasil terminou quando navios brasileiros foram torpedeados próximo à costa brasileira. Aí, a história tomou outro rumo. Se antes o povo brasileiro dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar em guerra, depois do bombardeio aos navios, o povo disse: a cobra está fumando. Um ano depois, em 1943, era criada a FEB, Força Expedicionária Brasileira. E lá se vão 70 anos. Os soldados da FEB foram para a Itália ao lado dos países aliados. Queriam lutar contra o inimigo nazista que havia matado os brasileiros no mar. A cobra está fumando virou o lema da força, da qual os ex-combatentes têm orgulho até hoje. Orgulho e uma nova missão, a de contar essas histórias vividas por eles para as novas gerações. Por isso, a Associação Nacional de Veteranos da FEB mantém um museu no Rio de Janeiro que conta parte dessa história. E ainda está promovendo eventos em comemoração aos 70 anos da Força Expedicionária. Nesses 70 anos da ideia do Brasil realmente participar no conflito contra os nazistas, contra o Terceiro Reich, foi muito importante. E foi o único país sul-americano que participou com os aliados frente aos nazistas da Itália. A sociedade brasileira deve reconhecer os feitos de seus pracinhas, que muitos dedicaram sua vida, o próprio sangue, para a democracia, para que o mundo fosse livre. Daí eu acho que a importância dos 70 anos. Conversar com um ex-combatente é estar diante da própria história. Sabe aqueles navios torpedeados pelos nazistas? O tenente Dálvaro José de Oliveira estava num deles. Na verdade, em dois. Um colega, José Salomão Bacará, que ele estava comigo em 1942, quando o navio foi torpedeado, ele dizia para mim: tenha calma, eu estou aqui, eu sei nadar, eu sou de moleque de praia de ramo. Daqui a pouco ele deu um grito, me arrancou a metade do meu salva-vida e o tubarão levou ele. Esse é um grande herói. A história do tenente Dálvaro foi contada no filme Não Permita Deus que eu morra sem que volte para lá, produção de Luiz Carlos Barreto, com direção de Marcelo Santiago. Em outros tempos, o Brasil não tenha tido muita noção do que é a memória histórica, que ela sempre contribui para o futuro, né? Você está falando do passado, você está preparando o seu futuro. E com esse espírito, né, que nós realizamos esse documentário para mostrar que o país tem necessidade de estar presente nas lutas justas, não só pelos seus interesses privados como país, como pelos interesses da humanidade, como era o caso da guerra contra o nazismo. A Força Expedicionária saiu do Brasil com destino à Itália para lutar sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, que, para quem não sabe, era um engenheiro militar. Mascarenhas de Moraes conseguiu, ele e mais os outros generais que foram com ele, conseguiram empenhar as forças brasileiras em combate, e a criatividade do brasileiro, o patriotismo, a dedicação, né, superaram todas essas dificuldades, principalmente na parte de engenharia, né, que foi a primeira tropa
a entrar em combate na Itália. Desafios como construção da ponte Bailey, o alemão destruiu uma ponte, vinham os aliados e construíam a ponte Bailey, que era uma ponte inglesa, né? E que exigiu também muito a participação do único engenheiro militar convocado em função técnica, porque o outro era o Mascarenhas de Moraes, que foi o então major de engenharia Aristóbulo Codevilla Rocha. Em Nápoles, a FEB foi anexada ao 4º Corpo do Exército dos Estados Unidos. Nós fomos à guerra numa situação para enfrentar o maior soldado do mundo, mais preparado do mundo, mais armado do mundo, com a maior experiência do mundo. Nós éramos os neófitos, nós não tínhamos nem roupa, que o americano é que nos deu, agasalho para viver no frio, que nós não tínhamos. Apesar das dificuldades, os brasileiros conquistaram muitas vitórias. Eles aprisionaram 43 brasileiros. Nós trouxemos 20.500 alemães. Quer dizer, é um número brutal. Muitos desses heróis fizeram parte da Força Expedicionária Brasileira. Todos, em maior ou menor grau, foram heróis. O Brasil agredido, indefeso, e esses 25 mil homens tiveram a coragem de embarcar em 5 escalões e ir para a Itália combater um dos exércitos mais poderosos da época.